Olá, alunos! Então, hoje vamos dar início a mais um conteúdo de processamento de imagens. Tá, mas o assunto de hoje é da onde a gente parou, né? Então, é o fatiamento por plano de bits, que também entra no conteúdo de transformação linear definida por partes. Tá, essa técnica, na verdade, é para uma técnica bem básica, bem inicial de compressão de imagens. Lembrando por que a compressão às vezes é necessária de imagens. Principalmente quando você vai colocar uma imagem num site na internet, se aquela imagem, a sua representação digital no computador for representada por muitos megabytes e tal, vai demorar para a página do usuário carregar quando ele acessar essa página na internet. Então é interessante que ela tenha a melhor qualidade possível com o menor número de bytes possível. Então, para isso que existe esse tipo de técnicas de compressão. Então, começando com um conteúdo inicial aqui, então pixels são números compostos de bits. Então, uma intensidade de uma imagem com 256 níveis de cinza é composta por 8 bits. Então, os números de 0 a 255, sendo o maior deles 255, 255 está em decimal. Se você fosse transformar 255 para binário, você ia precisar de 8 bits. Então, você consegue representar todo esse intervalo de valores de 0 a 255 em 8 bits. E aí, fatiando isso pelos bits, essa técnica vai permitir analisar a importância relativa de cada bit na imagem. Então, ajuda a definir o número adequado de bits para quantizar uma imagem e é útil, como eu já falei, para compressão de imagens. Então, a ideia é que vamos supor então que você tem uma imagem ali, retangular, que nem está ali na imagem, que está com 8 bits de intensidade, ou seja, 256 níveis de intensidade, sendo 0 preto e 255 branco. Você vai pegar essas intensidades que estão em decimal e transformar para bits. Então, vai ser uma imagem que ali nos pixels vai ter, em vez do decimal, entre 0 e 55, vai ter 8 bits. E aí, o que você faz? Você vai fatiar esses bits por níveis de importância. Então, por exemplo, o bit 0 ali, que é o menos significativo, geralmente está associado só com a existência do 0, 1, vira uma imagem separada. Então, como a gente fatiasse os 8 bits que estão em cada pixel em 8 imagens de mesmo tamanho. Então, essa aqui é a imagem de mesmo tamanho da original, só para o bit 0, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vão ser todas imagens preto e branco, porque cada uma delas só vai ter os valores 0 ou 1, porque são bits. E 0 preto, e aí 1 geralmente representado como branco, se você quiser visualizar isso aqui. Então aqui está a imagem original, é uma imagem de 100 dólares antigos, na verdade, americanos. E aqui você fez essa ideia que eu falei agora há pouco de fatiar os bits. E aí você tem aqui a imagem com plano de bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esse aqui é o que seria o bit 0 até o 7. O que a gente consegue ver aqui é que os bits menos significativos, na verdade, eles têm alguma importância na imagem, mas eles não dão uma amostra geral do que é composto a imagem. Por exemplo, o bit 0 aqui só ajuda a compor um pouco a borda da imagem. A partir do 0, 1, 2, 3, a partir do 3 começa a dar alguma imagem algum padrão de fundo, por exemplo. E aí o que a gente faz em termos de compressão? Você vai reconstruir essa imagem que antes foi fatiada por bits, só que você não vai usar todos os bits para fazer essa reconstrução. Você só vai usar os mais significativos. Então você pode usar os 3 mais significativos, os 5 mais significativos. É claro que quantos mais planos de bit você usar, melhor a qualidade da imagem, mas também maior número de bytes você está associando a ela. Então você quer manter um equilíbrio fino entre manter a melhor qualidade de imagem possível com o menor número de bits possível. E aqui a gente tem a reconstrução. Então como é que é feita a reconstrução usando esses planos de bits aqui? Voltando para o decimal, que seria. Então você vai multiplicar os bits do enésimo plano por 2 elevado a n. E depois somar os planos envolvidos na reconstrução. Então, por exemplo, se você for usar o 0, 1, 2, 3, o bit 3 aqui, você vai multiplicar 2 a terceira, e depois você vai multiplicar por 0, se um certo pixel tem 0, ou por 1, se aquele pixel tem 1. E aí você faz a soma e esse esquema para todos os outros bits que você escolheu. Então aqui a gente tem imagem A, planos bits somente os mais significativos, o 6 e o 7.
Veja como a imagem já está de uma qualidade muito boa, mas está um pouquinho escura comparada à imagem original. Aqui usou o 7, o 6 e o 5, e aqui usou o 7, o 6, o 5 e o 4. Com o olho humano, entre essa imagem e essa, tem pouca diferença. E a gente conseguia o quê? Antigamente eram 8 planos de bit, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aqui você usou 4 bits só para fazer essa imagem. Significa que você reduziu o tamanho dessa imagem em bytes pela metade, mantendo uma qualidade ainda bem fiel à original. Então essa aqui, na verdade, é a primeira e única técnica de compressão que a gente vai ver no curso. A gente tem um foco maior em realce de imagens. Tá. Com isso, a gente termina a transformação linear definida por partes e a gente passa para um próximo assunto muito importante, que é o processamento de histogramas. Primeiro eu vou dar um conceito aqui, na verdade, do que é o histograma, e depois apresentar técnicas muito importantes que vão gerar transformações, essas funções de transformação de intensidade que a gente está usando até agora, só que de forma automática, com algum objetivo. Usando que informação? A informação disponível no histograma da imagem. Então, a ideia toda de processamento de histogramas é: você faz o histograma da imagem, você tem alguma informação ali sobre as características da imagem, e você vai tentar gerar automaticamente uma função de transformação de intensidade que, usando a informação do contraste, melhora essa imagem com algum objetivo. Hoje, a gente vai focar mais na equalização de histogramas. A especificação de histogramas e realce local fica para depois. Então, o que é o histograma? Então, imagina que você tem uma imagem com M linhas e N colunas e você quer fazer o histograma dela. Então, o histograma de uma imagem digital com M linhas e N colunas, com níveis de intensidade no intervalo entre 0 e elisão menos 1, se a elisão, por exemplo, for 256, a gente tem um intervalo que geralmente a gente usa, que é 0 a 255, onde 0 é preto, 255 é branco. E a gente vai definir uma função que é o histograma, que é uma função discreta dada por essa seguinte equação. P de R com índice K igual N de índice K dividido por MN. RK é o késimo valor de intensidade. Então, quem que é R0? O pixel 0. Quem que é R1? Não, desculpa. Quem que é R0? A intensidade 0. Quem que é R1? A intensidade 1. Quem que é R2? A intensidade 2. Quem que é R3? A intensidade 3. Por aí vai. Quem que é NK? NK é o número de pixels da imagem com intensidade RK. Então, NK com N0 é o número de pixels nessa imagem que usa intensidade 0. O N com índice 10 é o número de pixels nessa imagem que usa a intensidade 10. E por aí vai. É um contador para cada intensidade. Só que a gente quer normalizar isso. Como que a gente normaliza isso? Dividindo por M multiplicado por N, que é o número total de pixels da imagem. Essa função vai mostrar a frequência com que o nível de cinza aparece na imagem. E a exibição gráfica do histograma, que a gente vai ver agora há pouco, para todos os valores de níveis de cinza, providencia uma descrição global de uma imagem. Então aqui a gente tem algumas imagens e os seus respectivos histogramas. A gente tem essa imagem aqui, por exemplo, que está com problema de contraste alto. Eu consigo perceber isso, inclusive, pelo histograma dela. Perceba que no histograma dela a gente percebe que só as intensidades mais baixas são usadas. Significa o quê? Que ela está escura. Uma imagem também pode ter baixo nível de contraste, que nem ficar muito esbranquiçada. Eu consigo perceber isso também pelo histograma dela, percebendo que só as intensidades mais altas, mais claras, estão sendo usadas. E eu posso também ter um problema de contraste de uma imagem que nem essa aqui, que já apareceu antes, inclusive, que usa intensidade só de um intervalo específico, intensidades médias, por exemplo. Não usa nem intensidades muito escuras, nem muito claras, só intensidades médias. E aí você tem um problema de contraste também. O que a gente chama uma imagem com um bom nível de contraste? É aquela cujo histograma está espalhado para mais ou menos todos os níveis de intensidade possíveis. Ou seja, não fica concentrado num certo nível de intensidade no histograma. Então aqui a gente está aproximando mais do que a gente chama de histograma uniforme. Ou seja, que tem mais ou menos os mesmos valores de histogramas para quase todas as intensidades. O que seria um histograma uniforme. Geralmente, histograma uniforme é uma coisa teórica e a gente está tendendo a querer chegar nele o mais próximo possível. Tá.
Um histograma pode ser visto como uma função de distribuição de frequência ou como uma função de distribuição de probabilidade. Sim, aquela função de distribuição de probabilidade lá de estatística. Por que a gente consegue ver isso? Então aqui, por exemplo, imagina que um desses picos aqui é o valor do histograma para probabilidade de intensidade 10. O histograma, se ele estiver normalizado, ou seja, se a equação dividido m por mn, vai dar um certo valor entre 0 e 1. Ou seja, para 10 ia ter um valor, por exemplo, estou chutando um valor aqui, 0,2. Que significa o quê? 20% dos pixels da imagem usam a intensidade 10. E, para ser uma função de densidade de probabilidade também, significa que se você somar todos os valores do histograma, tem que dar 1, que é o quê? 100%. Isso é uma característica de uma função de densidade de probabilidade. Então, a gente pode interpretar ela como uma função de densidade de probabilidade. Parte do que ela se torna função de densidade de probabilidade é por causa dessa divisão aqui de por mn. De maneira geral, a gente diz que P de RK dá uma estimativa da probabilidade de ocorrência do nível de cinza, de uma certa intensidade de nível de cinza com késimo valor, na imagem. Então, o que é o processamento de histogramas? São funções de transformação de intensidade baseadas em informações extraídas do histograma de intensidade da imagem. E as funções baseadas em histogramas são globais ou locais. A equalização do histograma que eu vou mostrar daqui a pouco, na verdade, ela é global e ela tenta achar também a função que melhora o contraste de forma automática, usando somente as informações disponíveis no histograma. Por isso que chama equalização do histograma. Então, vamos lá para esse conteúdo. Então, o que é equalização de histograma? É uma transformação global, não é local, é global, dos níveis de cinza de uma imagem, ou seja, das intensidades de uma imagem, que visa aumentar o intervalo dinâmico, melhorando o contraste das imagens adquiridas sob péssimas condições de iluminação. O que significa isso? Intervalo dinâmico, condições péssimas de iluminação. Geralmente essas imagens aqui que eu apresentei antes, que estavam com problema de contraste, elas ficaram assim porque quando se tirou a foto desses objetos, o nível de iluminação da cena não estava bom. Isso costuma gerar imagens com problemas de contraste. O que é o intervalo dinâmico também? É o intervalo de intensidades usado. Então, tá vendo que o intervalo dinâmico aqui é pequeno? Aqui também é restrito. Aqui está um pouco maior, mas ainda não está usando tudo, é restrito. Esse intervalo dinâmico aqui é maior. Ou seja, como eu falei antes, está mais espalhado, usando todas as intensidades disponíveis. De modo geral, o que se procura é obter um mapeamento não linear dos níveis de cinza da imagem de entrada, de tal forma que a imagem resultante contenha uma distribuição mais uniforme dos seus níveis de cinza, mais espalhada. Então, comecemos aqui. Como que a gente vai equalizar o histograma? Então, vou começar a deduzir essa equação. Então, vamos imaginar que R, definindo o intervalo entre 0 e L menos 1, por exemplo, 0,255, seja a variável que representa os níveis de cinza da imagem a ser realçada, ou seja, a imagem de entrada. Considere que os valores dos pixels estão no intervalo entre 0 e L menos 1. De novo, se L é igual a 256, por exemplo, é 0 e 255. Com 0 representando preto e L menos 1 representando branco. E os outros intensidades inteiras nesse intervalo estão representando intensidades saindo do preto, chegando até o branco. Uma transformação T, que é que a gente quer achar, mas a gente não sabe exatamente o formato dela, para equalizar o histograma, teria mais ou menos o seguinte formato. Essa função de equalização do histograma, que eu estou chamando de T, ela vai operar em cima das intensidades da imagem de entrada e da intensidades de saída, que eu estou chamando de S aqui. E como eu já dito antes, R tem que estar entre o intervalo 0 e L menos 1. Já adianto também que S também tem que estar nesse mesmo intervalo, entre 0 e L menos 1. Então, como eu já falei, os níveis de intensidade podem ser vistos como funções de densidade de probabilidade, que eu também posso considerar como sejam variáveis randômicas no intervalo entre 0 e L menos 1. Então, suponha que isso aqui seja o formato mais ou menos de um histograma. Aqui aparece FDP, que seria função de densidade de probabilidade, para não ficar falando função de densidade de probabilidade toda hora, tá?
Aqui ficou a versão em inglês ainda, que seria, a sigla seria PDF, depois eu corrijo isso. Então, um descritor importante de uma variável randômica é a função de densidade de probabilidade, que no meu caso é o histograma. Então, seja P de R, o histograma, por exemplo, da imagem de entrada. E P de S, ou seja, a função de densidade de probabilidade da imagem lá de saída, que ainda nem existe ainda, eu gostaria que ela tivesse mais ou menos esse formato uniforme. Todos os valores iguaizinhos. Tá. A gente sabe que, se isso aqui é uma função de densidade de probabilidade, a área debaixo dessa curva é 1, que seria o 100%. E se o histograma for uniforme, a gente também sabe que a área debaixo dessa curva é 1. E para todos os valores serem iguais, significa que tem que ser 1, os valores têm que ser 1 dividido por L menos 1, que é esse valor aqui. L menos 1 menos 0, isso aqui vai dar o total de níveis de intensidade. Tá, então nosso objetivo é achar uma equação que vai transformar uma imagem que tem um histograma irregular, não muito uniforme, e vai transformar isso numa outra imagem de saída que vai ter um histograma uniforme. Vamos ver como fazer isso, então? Tá, supondo que existe essa função de transformação que vai sair de um histograma irregular para um mais uniforme, que transforma a variável R, que é de entrada, na S de saída. E essa função é contínua e diferenciável, ou seja, é possível aplicar uma derivada em cima dela, no intervalo de interesse, que é entre 0 e L menos 1. E a gente sabe P de R. Essa aqui a gente sabe, a gente tem essa informação. É o histograma normalizado. A teoria da probabilidade, se vocês forem olhar lá de volta em estatística, nos diz que P de S é igual P de R da taxa de variação entre R e S. Uma função de transformação de especial importância em processamento de imagens é a função de distribuição cumulativa, que talvez tenha aparecido em estatística também, que é essa aqui, que fala que o formato dessa função de transformação que leva de R para S vai ser igual L menos 1 vezes a integral definida entre 0 e R, P de R de W, dW. W aqui é o que a gente chama de uma variável dummy, ela só está nos servindo para auxiliar aqui, para W assumir os valores entre 0 e R. E aí você faz esse cálculo. Isso aqui seria na versão contínua, ou seja, para uma imagem contínua. Mas a gente sabe que nossas imagens são digitais, ou seja, discretas. Os pixels têm valores inteiros de coordenada. Não tem um pixel, por exemplo, na posição 4.75x e 5.1 em y. Não tem. É 1, 2, 3, ou então 5, 4, por aí vai. Então, se a contínua aqui tem uma integral, no mundo discreto vira o quê? Tá, desculpa, ainda no mundo discreto. Ah, tá, desculpa, falha aqui. Aqui no próximo slide, tem, na verdade, o porquê dessa fórmula funciona. Vamos ver? Então, prova dessa equação aqui. Simplesmente aqui na primeira linha eu copiei de novo essa equação. E a gente vai aplicar uma derivada nela, dos dois lados, em função de R. Então, desse lado fica ds dr. Aqui eu vou aplicar uma derivada em função de R, de L menos 1. E a minha integral definida entre 0 e R, P de R, W, em função de dW. L menos 1 é uma constante, não dá para sair fora da derivada, mas continua multiplicando. Tá, ok, agora a derivada está sendo aplicada só à integral. Em cálculo existe uma regra que chama regra de Leibniz, que está aqui na observação de baixo, que diz que a derivada de uma integral limitada com respeito ao seu limite superior é igual à integração avaliada nesse limite. Vou aplicar essa regra aqui. Então, significa o quê? Que eu vou aplicar o valor de R no valor de W aqui. Então, a derivada dessa integral fica P de R, no lugar de W aqui, coloco esse valor aqui, R. Então, tem uma função no final, ficou assim, ds de dr, que é o quê? A taxa de derivação de S entre S e R é igual a L menos 1 vezes P de RR. Antes apareceu um dr ds, aqui está o contrário. Tá, o que a gente vai fazer
é aplicar esse valor aqui, só que invertido. Então, fica P de SS é igual a P de RR vezes, aqui a gente inverte, tá? Para virar R sobre S. Então, 1 dividido por isso aqui. Lzão menos 1 vezes P de RR. P de R aqui para aparecer aqui nesse aqui e aqui. Então, posso cancelar as duas, cortar. Vira 1 dividido por Lzão menos 1. Que vai dar aqui P de SS é igual a 1 dividido por Lzão menos 1. Nossa! Mas era justamente isso que eu queria. Que a função de densidade de probabilidade, ou seja, o histograma normalizado da imagem de saída, fosse uniforme. Que todos os valores dele fossem divididos por 1 dividido por Lzão menos 1. E essa é a prova porque essa equação é verdadeira e ela funciona, tá bom? Lembrando, em prova, se vocês me conhecem, eu não cobro dedução de fórmula, mas você tem que saber a equação. Essa aqui contínua? Não. A versão discreta, como eu já estava dizendo, o que é contínuo, geralmente representado por uma integral aqui, o que é discreto, digital, que nem nossas imagens que são digitais, o que é uma integral vira o quê? Um somatório. Então, a gente vai transformar essa equação 1 aqui, onde o Lzão menos 1 continua. Então, Lzão menos 1. Mais o que é uma integral aqui, vira um somatório. Então, vai ficar assim. A função t, que opera sobre uma intensidade de entrada com índice k, vai ser igual a Lzão menos 1 vezes o somatório de j igual a 0 até k. K é o índice aqui da intensidade de entrada, sobre P de R, RJ, onde J aqui é o índice de somatório. Tá. P de R, RJ, se vocês não me lembram, era o histograma normalizado, que a gente calculava por NJ dividido por MN. MN é uma constante, então existe uma outra variação da equação que é essa aqui, que simplesmente puxa o MN para o lado de fora, mas eu prefiro essa versão aqui. E aí você vai ter que repetir essa equação para todos os valores seus de intensidade. Então, você começa para a intensidade zero, que é o K igual a zero. Calcula isso aqui para K igual a zero. Tá, então, substitui aqui R0, aqui fica zero e você itera. Depois você vai repetir essa equação de novo para K igual a 1, K igual a 2, até a última intensidade, que é Lzão menos 1. Você repete essa equação várias vezes. Isso vai te dar o quê? A intensidade de saída. E aí você vai aplicar essa função de transformação na sua imagem de entrada. Fazendo do quê? Substituindo a intensidade de entrada, por exemplo, a intensidade da entrada era 0. Você calculou isso aqui, deu 1. Você vai na sua imagem de entrada e substitui todas as intensidades zero que você achar por 1. E você faz isso para todas as outras intensidades de entrada que você calcular. Infelizmente, por a gente estar no mundo discreto, P de SS não será uniforme em função dos arredondamentos que a gente vai ter que fazer, que eu vou mencionar daqui a pouco, que são necessários para se obter os valores discretos para SK. Então, vamos ver um exemplo disso? Então, vamos começar imaginando uma imagem teórica. Eu só estou dando o histograma dela aqui, eu não estou mostrando ela. Então, imagine uma imagem de 3 bits de intensidade. 2 elevado a 3 igual a 8. Então, significa que tem 8 níveis de intensidade. Então, as intensidades são de 0 a 7. Usei menos níveis de intensidade aqui, o livro usou menos níveis de intensidade aqui, para ficar mais fácil de seguir o raciocínio. Essa minha imagem hipotética tem 64 pixels e 60 por 64, ou seja, Mzão igual a 64, Nzão igual a 64. Se você multiplicar esses dois, vai dar 4.096. Significa que essa imagem tem 4.096 pixels. E ela tem a seguinte distribuição de intensidade mostrada na tabela abaixo. Então, até 790 pixels com intensidade 0, 1023 pixels com intensidade 1, 329 pixels com intensidade 4, por aí vai. Se você somar todos esses valores, tem que dar o quê? 4.096. Tá, mas com esses, eu preciso, na verdade, de histograma normalizado. Então, o que eu faço? Divido cada um desses números aqui por MN. Ou seja, 4.096. 790 dividido por 4.096 dá 0,19. 1023 dividido por 4.096 dá 0,25. E você faz isso para todas as intensidades. Aqui o valor já está um pouquinho arredondado, tá? Mas uma coisa, que isso aqui é uma função de densidade de probabilidade. Então, o que isso aqui representa? Que nessa minha imagem hipotética, existe uma probabilidade de 19% da intensidade 0 acontecer, de 25% da intensidade 1 acontecer,
de 8% da intensidade 4 acontecer, de 2% da intensidade 7 acontecer. Outra curiosidade, se você somar todos esses valores, dá 1, que é 100% de probabilidade. Então, isso aqui é uma função de densidade de probabilidade, esse meu histograma. Tá, vamos aplicar aquela equação, então. Muito cuidado aqui, lembre que na equação antes tinha Lzão menos 1. Tá, aqui é Lzão igual a 8, então Lzão menos 1, 7. Tá, somatório de J igual a 0, no meu K aqui é 0, então 0. P de R, RJ. Então, significa que simplesmente é 7 vezes P de R de R0, que é quanto? 0,19. 0,19 vezes 7 dá 1,33. E vamos fazer o mesmo cálculo aqui agora para a intensidade 1, ou seja, K aqui igual a 1. Então, 7, porque é Lzão menos 1, vezes somatório de J igual a 0, agora K até 1, de P de R é J. O que, se você calcular, dá 7 vezes P de R R0, na primeira iteração do somatório, mais o 7 distribui, 7 vezes P de R1. Então, 7 vezes P de R de 0 é 7 vezes valor, e mais 7 vezes P de R1 é 7 vezes 0,25, que vai dar 3,08. Observem que isso aqui também dá para ser calculado meio que recursivo. Por quê? Quem que é 7 vezes P de R0? Eu falei que a gente calculou antes, 1,33. E se você fizer esse cálculo aqui, se vocês quiserem fazer em casa, eu recomendo, para checar esses valores, vocês vão ver se você calcular para S2 vai dar 4,55, S4 vai dar 6,23, S5 vai dar 6,65. Uma curiosidade, a última intensidade tem que dar igual à maior intensidade, que é no caso 7, que vai de 0 a 7, são 8 intensidades. Então, se o último valor aqui não der exatamente a última intensidade, a maior de todas, tem alguma coisa errada nos seus cálculos. É um jeito de checar. Tá, então o que significa isso? Tá, mas as intensidades de entrada estão entre o intervalo 0 e 7. Só que esse cálculo aqui deu tudo quebrado. Por quê? Por causa do meu somatório, é discreto, não é contínuo. O que significa o quê? Você tem que arredondar. Arredondando 1,33 vai para 1, 3,08 vai para 3, 4,55 vai para 5, 5,67 vai para 6, 6,23 vai para 6, 6,65 vai para 7, 6,86 vai para 7 e 7 vai para 7. Significa o quê? Isso aqui é a sua função de transformação de intensidade. E observe que você conseguiu ela de forma automática, olhando apenas informações obtidas no seu histograma. E o que você faz agora com essa função? Que nem a gente fazia com as funções de transformação de intensidade anteriores. Ok, essa aqui é para intensidade 0, eu vou procurar na minha imagem original todas as intensidades, qualquer pixel que tinha intensidade 0 e colocar no lugar 1. Eu vou fazer a mesma coisa para 1, então eu vou procurar na minha imagem original todos os pixels que tinham intensidade 1 e colocar o quê? 3 no lugar. Eu vou aqui mudando para cá, eu vou pegar a minha imagem original e procurar os pixels que tinham intensidade 4 e substituir por 6. E você faz essa substituição seguindo essa função de transformação de intensidade. Eventualmente, todos os pixels vão ser substituídos. Então, lembre-se de arredondá-los para o intervalo mais próximo, para o inteiro mais próximo. E se der um valor tipo 5,5, vai para 5 ou 6? Pode acontecer. Nesse caso, a gente fala para você adotar um padrão, ou sempre arredondar para baixo, ou sempre arredondar para cima. Eu acho mais fácil sempre arredondar para baixo. Então, 5,5 vira 5, 4,5 vira 4, 3,5 vira 3 e por aí vai. Mas você não pode ficar trocando esses padrões. Então, sempre arredondar para cima ou sempre arredondar para baixo. Aqui a gente tem o histograma original daquela imagem hipotética. Aqui era 0,19, aqui era 0,25, depois os valores caíam um pouco, se vocês lembram. Aqui está a função de transformação que eu acabei de calcular. 0 foi para 1, 1 foi para 3, que está aqui, 2 foi para 5, que está aqui, então entre 4 e 5, 4,2,6. Então, essa é uma função de transformação. Tá. E aí eu apliquei essa função de transformação na minha imagem, que nem eu falei agora há pouco, e calculei o histograma dessa imagem de saída, depois que apliquei a função de transformação. E ficou assim. Mas não era para ter ficado perfeitamente uniforme, retinho?
Sim, mas por que isso não acontece? Porque para isso ficar perfeitamente uniforme, a minha imagem tinha que ser contínua, eu teria que trabalhar no mundo contínuo, mas minha imagem é discreta. Então ela fica o mais próximo possível de um histograma uniforme. Já está melhor do que estava antes, mas não fica perfeitamente uniforme. Por causa da gente ter usar o somatório, da gente trabalhar no mundo discreto e também por causa dos arredondamentos que a gente fez. Mas a imagem já vai ficar melhor. A gente tem alguns exemplos aqui daquelas mesmas imagens que eu mostrei antes, das imagens com problema de contraste e agora equalizadas. Então essa imagem tinha problema de contraste, equalizei, ela ficou assim. Olha o histograma dela agora. Imagem com problema de contraste, equalizei. Tá vendo que elas tendem aí para a mesma saída? Todas estão mirando no histograma uniforme para chegar mais perto do histograma uniforme. Então a saída é meio que parecida para uma mesma imagem com diferentes problemas de histograma. Aqui está o histograma da saída, tá mais uniforme que anteriormente, caso vocês não se lembrem. Vamos voltar lá. Tava assim antes dessa imagem aqui, totalmente acumulada aqui no final. E agora, voltando lá, está mais distribuído. Essa imagem aqui também tinha problema de contraste, aplicamos a equalização de histograma e tá melhor. Dá para aplicar também a equalização de histograma para imagem que também não está com muito problema de contraste? Dá. Na prática não acontece muita diferença. Dá para às vezes dar uma melhoradinha que nem aconteceu aqui. E isso é equalização de histograma. Então a gente tem 4 imagens e aqui são mostradas as funções de transformação de intensidade que estão fazendo a equalização de cada uma dessas imagens. Então a que está aqui quase parecendo a imagem, a função identidade, é a 4. Desculpa, que essa é a imagem 4 aqui. Ou seja, não teve muita coisa para melhorar. Essa imagem 1 aqui, essa função de transformação 1 aqui, é para essa imagem. A transformação 2 aqui, é para essa imagem aqui. Essa aqui é a 3, que está aqui. E a última, que é aqui está quase com uma função de identidade, a 4. Essa aqui que eu já tinha mostrado. Então, essa aqui é a equalização de histograma. E por hoje é só, pessoal. Daqui a pouco eu subo isso aqui no YouTube